o anúncio formal do plano de ajuda aos exportadores prejudicados pelas tarifas dos Estados Unidos. Em entrevista exclusiva ontem, concedida ao jornalista Reinaldo Azevedo, na Band News TV e na Band News FM, o presidente da República disse que a linha de crédito aos exportadores terá o valor inicial de 30 bilhões de reais. Condições, prazos, juros, como é que isso vai funcionar? Nada disso ainda foi divulgado. O anúncio será feito hoje. O pacote também deve conter compra governamental de alimentos com esse crédito extraordinário fora do arcabouço fiscal, como tantas outras despesas que o Brasil tem feito ultimamente. Mas vamos ouvir o que disse o presidente Lula nessa entrevista exclusiva concedida ontem à Band. Eu vou assinar uma medida provisória que cria uma linha de crédito de 30 bilhões para as empresas brasileiras que, porventura, tiverem prejuízos com a taxação do Trump. Sobretudo, nós estamos... Esse valor está definido, 30 bilhões. Não, 30 bilhões é o começo. Começo. Você não pode colocar mais e você não sabe quanto é. Sim, tá. Então, 30 bilhões, sabe, vai ter uma política de crédito que a gente está pensando em ajudar, sabe, sobretudo as pequenas empresas, o pessoal que exporta tilápia, que exporta fruta, que exporta, sabe, mel e outras coisas, sabe? Nós vamos, empresas de máquinas, as grandes têm mais poder de resistência. Sim. E, de novo, a gente tem que entender direitinho quais vão ser essas condições, né? A gente está falando de um país que tem a taxa básica de juros na casa dos 15%. Pegar empréstimo hoje para qualquer empresário é um desespero. As condições que serão oferecidas com juros mais baixos, com prazo mais longo, vão determinar se de fato haverá ou não essa demanda. Imagina você, de um setor afetado pelo tarifaço de Donald Trump, que não sabe para quem vai vender no dia de amanhã, ainda vai se endividar? Olha, vamos ver o que vai sair desse pacote que vai ser anunciado hoje com mais clareza pelo governo federal. Nessa entrevista exclusiva aqui à Band, o presidente da República também falou sobre a relação dele com Donald Trump. Ele avalia que há um complexo de superioridade no presidente dos Estados Unidos, como quem acha que pode tudo, mas nega que a relação com o presidente norte-americano seja pautada por ideologia. Eu espero que algum dia eu possa encontrar com o presidente Donald Trump e conversar como dois seres humanos civilizados, como dois chefes de Estado, como deve ser a relação entre dois chefes de Estado. Eu tive muito boa relação com todos os presidentes americanos, do Clinton, que eu conheci depois que tinha deixado a presidência, mas com Bush, que era republicano, eu tive uma belíssima relação com Obama e com Biden. Ou seja, portanto, não é da parte do Brasil que você tem qualquer empecilho na conversação com os Estados Unidos. Nem com os empresários, nem com os políticos americanos. E um dado interessante, não é? Lula reiterou que com os presidentes dos Estados Unidos com os quais ele conviveu, já agora Lula aqui em seu terceiro mandato, a melhor relação aconteceu justamente com George W. Bush, um presidente republicano. Também Lula falou nessa entrevista exclusiva aqui à Band sobre a vontade do Brasil levar adiante a ideia de uma moeda alternativa ao dólar nas negociações com outros países. Esse é um dos assuntos mais sensíveis na relação do Brasil com os Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos não querem. Os países dos BRICS, que começaram apoiando abertamente essa ideia, foram aos poucos pulando do barco. Até porque a relação com os Estados Unidos, para a China, para a Índia, é muito, muito valiosa. O presidente do Brasil não recua em relação a essa ideia, como ele conta agora nessa entrevista que foi ao ar ontem na Band. Nós não podemos ficar dependendo do dólar, que é uma moeda de um único país, que foi assumida como moeda, sabe, do mundo em 1971, sabe, foi, na verdade, era o ouro que era a paridade, passou a ser o dólar. Olha que nós temos o direito de negociar. Por que eu não posso negociar com a China na moeda chinesa e brasileira? Por que eu não posso negociar com a Índia na nossa moeda? E eu acho que a gente tem que pensar, sabe, a gente não quer mexer com o dólar é uma moeda importante, os Estados Unidos, sabe, tem a máquina que roda essa moeda, mas nós podemos discutir,
sabe, nos BRICS, a necessidade de uma moeda de comércio entre nós dos BRICS. O senhor não Tem nenhum recuou dessa problema. ideia? Não recuo dessa ideia, porque é preciso testá-la. Bem, enquanto isso, a conversa Brasil-Estados Unidos ou Lula-Donald Trump segue travada. Ontem, mais um capítulo dessa história com a divulgação do relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Esse relatório diz, por exemplo, que no entender dos Estados Unidos, a situação dos direitos humanos no Brasil piorou em 2024. O relatório cita que tribunais tomaram medidas que minam a liberdade de expressão, que o termo discurso de ódio é vago e usado para suprimir vozes discordantes e cita nominalmente pela milésima vez o ministro Alexandre de Moraes, dessa vez dizendo que ele bloqueou indevidamente, no entender do governo dos Estados Unidos, perfis nas redes sociais. Pelo que você percebe, o cenário segue absolutamente incerto. Para as empresas exportadoras afetadas pelo tarifaço e para o país como um todo, já que a desarticulação de alguns setores pode ter consequências aqui para toda a economia. Mas a gente segue agora nas questões que gravitam em torno de Donald Trump, com a Sônia Blota chegando direto de Paris e uma reunião que deve ser das mais importantes, né, Sônia? Bom dia.